Vamos orar neste momento. Antes de ler o texto, vamos orar, amém? Oremos. Meu Deus, Pai, eu não quero perder a oportunidade de orar agora. Tenho sentido a presença boa do Senhor em nosso meio. Como é bom, Deus, perceber o Senhor. Às vezes nós estamos tão assim que não conseguimos mais perceber. Por favor, ó Deus, que nada venha roubar isso de nós. Sentimentos muitas vezes faz isso. Lembro dos discípulos a caminho de Emaús. O sentimento de tristeza, o engano do coração deles fez com que eles não percebessem a presença de Jesus ao lado deles. Que isso não ocorra conosco, meu Deus, por favor. Meu Deus, nós somos gratos pelo que o Senhor já tem feito nos viver neste dia. Muito obrigado, Deus. Nós te adoramos, nós bendizemos o nome do Senhor. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra. Teu Santo Espírito nos guie na verdade, de modo a ela ser realidade em nossas vidas, vividas, praticado, Deus. Oh, meu Pai, nós no nome de Jesus queremos pedir por essas coisas. Então trabalhe em nossas vidas. Abençoe estes que aqui estão, os que não puderam chegar, mas que a bênção, ó Deus, do Senhor esteja com cada um. Então aplica essa palavra aos nossos corações. No Teu nome oramos, amém, e graças a Deus. Amém? Amém. Efésios capítulo 6, verso 1. Amém? Amém? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é o que? Diga bem? É justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá o quê? Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ponto. Amém? A família que alegra o coração de Deus é o que eu quero pregar nesta noite. Amém? A família que alegra o coração de Deus. Por que não dizer que vive conforme o coração de Deus? Já que Deus criou a família, amém? Deus criou a família, essa instituição maravilhosa, família. Deus criou e estabeleceu valores, princípios para que seja assim regido a família. E quando essas coisas se desencaixam, saem do lugar, Deus não é mais assim glorificado na família. A família já não alegra mais como deveria alegrar o coração do Senhor. Meus amados, quando nós falamos de família, nós já lembramos de imediato. Família é algo tão especial. Família é projeto de Deus. Você sabia que a pessoa mais incrédula neste mundo, ele valoriza a família em certos pontos? Ele vai dizer algo bom em relação à família? Ele vai lembrar da família? Às vezes há alguns que se distanciam do familiar. Eu conheço alguns assim, que evitam ter contato com familiares. Eu, pastor Josiel, para vergonha minha, num momento de loucura, claro, não tinha ainda entendimento de Cristo, eu estava evitando a família, eu estava me alongando da família, e eu já não estava conseguindo mais enxergar a importância e o valor que é a família, e eu queria sumir no mundo, mas Deus foi bom, amém? E eu consegui enxergar a tempo. Deus tirou as escamas dos meus olhos, e eu pude perceber o valor da família, amém? O valor da família. Satanás, ele quer acabar com a família. Ele quer acabar. E muitos lares têm deixado se ruir. Nós cantamos nessa noite. Tem abrido portas para o mal. Tem deixado realmente Satanás dividir, fazer estragos, roubar valores, princípios. Mas Deus continua com planos bons para com a família, amém? Então a família é projeto do coração de Deus, meus amados. No livro de Gênesis,
nós encontramos lá a narrativa da criação, e nela está o sonho de Deus que cria todas as coisas, e principalmente o ser humano. E dali forma a família. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e deu para ele uma ajudadora, amém? E depois Deus deu ordem para o homem encher a terra. Eu costumo brincar às vezes que algumas mães até hoje levam a sério essa instrução, amém? E tem enchido a terra com muitos filhos, amém? Que bênção! Mas, meus amados irmãos, o Senhor não apenas criou o ser humano, mas Ele dá a este ser humano o dever de cuidar de tudo aquilo que Deus havia feito, e Deus diz que tudo que Ele fez é bom, e que o homem deveria cuidar devidamente de tudo que Deus fez, amém? Mas o homem não tem cuidado devidamente de tudo que Deus fez, inclusive de si mesmo, inclusive da família. E Deus diz que tudo que Ele criou, eis que tudo era bom, amém? E a ordem de Deus foi que o homem, então, juntamente com a sua mulher, viesse a multiplicar, conforme Gênesis 1, 28. Meus amados, há uma frase que diz: família é onde nossa história começa. É verdade. Família é onde nossa história começa. Não tem como você desvincular isso, né? Tirar isso. Não tem como. Interessante que alguns saem de casa, né? Às vezes chutando tudo e dizem: eu não quero mais saber de vocês, eu vou embora para o meio do mundo, né? Vocês não vão me ver mais. E acaba chegando no meio do mundo, tem uma piora lá, né? Ou uma situação difícil, e acaba voltando para onde? Para dentro da casa dos pais, da família, não é verdade? Ou seja, querendo ou não, não tem como mais, não tem como desassociar a família, amém? Não tem como. Por isso valorize família, amém? Valorize. Até mesmo quando alguns dos membros da sua família não concordam em tudo contigo, mas é sua família, amém? É sua família. Ache os gatilhos para que você possa andar bem com cada um deles. E ser tu também alguém de valor na vida do outro, na família, amém? Porque família é onde tudo começa, irmãos. E a família pode ser uma bênção se nós tomarmos cuidados de atentar para a instrução de Deus, amém? Então, ainda que nós temos esse entendimento que a família é onde tudo começa para nós, onde nós sabemos é algo especial, sim, é especial, sim, é muito bom, mas, meus amados, eu vejo que no decorrer do tempo, no decorrer da história, princípios e valores que regem a família para que ela vá bem, têm se perdido, têm ficado para trás. Isso é uma grande tristeza, meus amados irmãos. Infelizmente, princípios e valores se perdem dentro de muitos lares hoje em dia, dentro de muitas famílias. Eu costumo aconselhar jovens e eu digo para eles: olha, cuidado quando você for escolher um jovem ou uma jovem. Às vezes a gente pensa: ah, mas ele não tem os mesmos gostos que eu. Ah, não, eu queria que ele fosse mais parecido comigo para dar certo. Não procure, porque você nunca vai achar, amém? Procure saber se aquele ou aquela que você está se engraçando, o coração está em tempo de saltar daqui de dentro. Procure saber se ele tem ou se ela tem os mesmos princípios e valores que os seus, amém? Aí sim tem possibilidade de dar certo, porque ninguém é igual, mas algo precisa ser igual para aquele que quer dar certo na união. Precisa ter princípios bíblicos na sua vida, precisa ter valores cristãos na sua vida, amém? Precisa ser regidos pelos valores que Deus valoriza, amém? Então não procure cabelo engraçadinho ou gente que faz igual a você. Procure alguém que tenha valores cristãos na sua vida, amém? Meus amados, infelizmente muitos lares têm perdido isso. Pais e filhos não mais se respeitam, estão vivendo em conflitos todos os dias, seja numa questão, seja em outra coisa, e por coisas banais muitas vezes, não é verdade? Coisas banais acontecem. Isso é uma grande tristeza, irmãos. E saiba que isso não alegra o coração de Deus, pelo contrário, entristece o coração de Deus. E nós estamos falando de uma família que precisa alegrar o coração de Deus, amém? Deus quer que a sua família alegre o coração dele, amém? E sabe de uma coisa, uma verdade absoluta: é possível a sua família agradar a Deus. É possível, amém? É possível. Ore a Deus, diga: Senhor, eu quero que a minha família agrade o teu coração, amém?
Meus amados irmãos, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se nós tirar aquele que criou a família da história, se nós não recorrer para Ele, não buscar ajuda nele, não clamar a Ele, não edificar nossa casa sobre Ele, meus amados, não vamos conseguir ter êxito na família. Então a vontade de Deus é ver nossas famílias de mãos estendidas a Ele, amém? Que é a base para nós, que é a base da família. E se a família estiver edificada nele, irmãos, sabe de uma coisa? Podemos já dizer, somos uma família vitoriosa, porque nós estamos nos alicerçando na vontade de Deus, estamos buscando ajuda em Deus, estamos nos regendo em princípios e valores de Deus, amém? Então, nesse capítulo 6 que nós lemos aqui, nós podemos ver que Paulo ele vem fixar na memória da sua igreja, na minha memória, na sua memória, meus irmãos, sobre os deveres que precisam rondar, que precisam ser considerados, para que a minha família, a minha casa, a sua família possa sim alegrar o coração do Senhor. Há algumas coisas que são requeridas de cada partes envolvidas na família, para que ela possa ser uma bênção. Pastor, mas existe família perfeita? Olha, não existe família perfeita, mas existe aquela família que busca o tempo todo ser uma família de vitórias em Deus, que tem vitórias das dificuldades que são reais, Alguém diz, né, as pessoas costumam dizer, nas melhores famílias acontecem problemas, não é verdade? Nas melhores famílias. Então não fique se sentindo, né, para baixo quando você pensar, mas a minha família dá mais trabalho que a dos outros, né? Olha, não é verdade, só muda o endereço, tá bom? Só muda o endereço. Todas as famílias têm as suas lutas. Agora, algumas têm lutas que eles mesmos provocam, que eles mesmos criam, por não atentar para alguns deveres que Deus quer nos instruir nessa noite. Então podemos evitar muitas coisas e ser assim uma família que agrada o coração de Deus, amém? Então Paulo vem trazer para nós, a nossa memória, deveres que precisamos, irmãos, considerar nessa noite, para ser uma família assim. Então alguns deveres a ser considerado aqui no texto para nós, para ser uma família de um modo que venha alegrar o coração de Deus, está aí expresso para nós no verso 1, veja só o que diz a palavra de Deus, Efésios 6, versículo 1, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então nós vemos, irmãos, que o primeiro dever dentro da família, para que essa família comece a trilhar passos, a chegar a alegrar o coração de Deus, precisa ser do dever da obediência. Então o dever dos filhos na família, o dever dos filhos dentro da família, para que a família comece ali a se ajustar de modo a alegrar Deus. Então o dever da obediência. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é o quê? Isto é justo. Então nós vemos que Paulo ensina os filhos a importância da obediência aos seus pais, a importância da obediência. Meus amados, saiba que nós como filhos precisamos aprender essas coisas o quanto antes, amém? Para não sofrer depois amargamente. Interessante, assim que eu cheguei aqui, meu pai ele tinha uma caminhonetinha igual a do irmão Vinícius, acho que se mudava só o ano, eu acho, né? Uma Saveiro, e aí ele vendeu logo em seguida. E aí eu tinha chegado aqui com meu carrinho, aí meu pai de vez em quando pedia meu carro emprestado para ir para São Raimundo. Mas meu pai ele não é salvo, meu pai ele trabalha com bar, né? Poxa vida, aí um dia... Aí eu fui lá para casa, meu pai tinha acabado de chegar de São Raimundo com o meu carro, e quando eu vi, ele estava com a porta de trás do carro aberta, né? Cheio de cachaça, né? Cheio de cigarros. Poxa vida, aquilo me fez mal na hora que eu vi, né? Poxa vida, e eu não consegui reagir na hora, e eu voltei para casa. Eu fiquei falei, eu estou com medo de eu reagir errado, eu vou voltar para casa. E eu vim para casa, né? Minha esposa sabe disso.
E sabe o que eu fiz? Conversando, de repente apareceu uma oportunidade de falar com o pastor Apoênio. E nós conversando junto ali, eu acabei mencionando a situação para ele. E ele falou para mim: pastor José, mas ele vai fazer isso sempre? Não vai, né? Ele pegou seu carro emprestado, foi lá, era uma precisão, e aí ele trouxe. Ele não falou que ia trazer, mas trouxe, né? Mas é seu pai, e aí? Você vai fechar a porta, né, por causa disso agora? Então, passou, né? Dá uma suspirada e ore por ele, amém? Para que ele não precise mais buscar cachaça no seu carro, amém? Mas infelizmente meu carro foi usado para levar cachaça, né? Que coisa, né? Enfim, aí eu entendi a verdade, né? Meu pai, ele pediu o carro e eu simplesmente: não, pai, pode pegar, faça uso do carro. Algumas coisas a gente precisa aprender como filhos de Deus, amém? Em relação aos nossos pais. Então, o dever da obediência, irmãos, o dever dos filhos, a importância da obediência. Os filhos precisam compreender que depois de Deus, a próxima autoridade que o Senhor coloca sobre suas vidas é quem? É os pais, ou o responsável por você. Que alguns são órfãos, né? Não tem pai de sangue, mas tem alguém que Deus estabeleceu para ser a autoridade sobre sua vida. E essa pessoa abaixo de Deus é aquela pessoa que você deve obediência. Amém? Deve obediência. Meus amados, por que é necessário os filhos obedecer aos pais? Alguém quer dizer nessa noite? Por que é importante o filho, nós como filhos, obedecer os nossos pais? Por quê? Porque desagrada a Deus se não obedecer, né, irmão? O que mais? Por que é importante obedecer os pais? Estamos numa aula, aprendendo junto de Deus, amém? Por que é importante obedecer aos pais? Meus amados, a obediência dos filhos aos seus pais é importante, sabe por quê? Porque conduz à vida, conduz à vida. O contrário conduz à morte mesmo, um fim prematuro. Vamos ler uma passagem, Provérbios 6. Provérbios 6. Amém. Provérbios 6, versículo 20. Todos encontraram? Provérbios 6, 20 até o 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Amém? Amém. Irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos nessa noite. Isso aqui é realidade, é verdade. Você sabia, quando eu já dei meu testemunho várias vezes, e às vezes alguns pedaços faltam porque a história é longa, né, e bem complicada, mas graças a Deus que houve Cristo em tudo isso, amém? Mas eu saí de casa realmente numa situação difícil quando eu deixei o lar, né? Bem difícil. Mas ainda assim, naquela situação difícil, eu nunca me esqueci que meu pai me deu bons conselhos. Ele sempre já tinha dado conselhos, sempre deu. Quando precisava, dava conselhos mesmo com a borrachada, né? Mas sempre deu. E eu merecia, e eu não vejo isso como sendo ruim, não. Foi bom para mim, amém? Mas no dia que eu saí de casa, meu pai, nós estávamos, eu não falava com meu pai, não. Estava brigado com meu pai. Meu pai deu conselhos para mim. E eu estava numa situação tão delicada no mundo, que estava a passos de ou perder minha vida, ou estar em caminhos tortuosos, complicados.
Mas aí, meus amados irmãos, quando caminhares aquele conselho que teu pai te deu, você precisa guardar o mandamento do teu pai, não deixar a lei da tua mãe. Sabe, quando tu caminhar pela vida aí, vai te guiar, amém? Quando tu deitar, tu vai se lembrar, vai te guardar, vai te conduzir à vida, vai livrar você de entrar num lugar que não deveria entrar. E o pai, você vai lembrar, cuidado, aquilo não vai, você vai se dar mal, você vai se ferrar, não faça tal coisa. E você vai se lembrar, meu pai já falou sobre isso, ele já viveu no mundo, então não vou não, amém? Não vou não. Meus amados, a obediência dos filhos aos seus pais o conduz à vida. Então lembre do conselho do teu pai, lembre do conselho da tua mãe, e cuidado com aquilo, aquelas pisadas, aqueles passos em direções tortuosas, que pode te levar à morte, amém? Porque a obediência dos filhos para com os pais conduz à vida, amém? Por que é necessário os filhos obedecer aos pais? Porque Deus tem prazer no filho que obedece a seus pais. Deus tem prazer. O inverso também é verdade. Deus abomina o filho que se rebela contra pai e mãe. Abomina. Colossenses 3:20. Colossenses 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém? Às vezes para você naquele momento não vai ser agradável não, mas para o Senhor é, amém? E é o que importa. Não importa a sua birra naquele momento, importa é agradar a Deus, amém? Então agrade a Deus. Seja obediente aos seus pais. Mas meu pai não tinha razão naquilo, eu estava com mais razão. Obedeça seu pai, ponto final, amém? Isso é agradável a Deus. Deus, se foi uma instrução errada de seu pai, Deus vai te ajudar pela sua obediência, amém? Mas meu pai orientou errado, eu vou obedecer. Tem limite sim, tudo isso, claro que sim. Mas olha, julgue como certo que Deus não vai deixar você à mercê do tempo. Se você for alguém que obedece pai e mãe, amém? Ele vai cuidar da sua vida, amém? Ele vai cuidar muito bem. Então, porque isso é agradável a Ele. Porque é necessário os filhos obedecer aos pais. Quando os filhos obedecem ou desobedecem aos pais, vem sobre eles consequências amargas. Então, por que é importante obedecer os pais? Porque quando o inverso acontece, as consequências são terríveis, são amargosas. Provérbios 11, versículo 29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Já pensou? Há muitos filhos hoje que perturbam a sua casa, que perturba a casa do seu pai, que traz choro, pranto, tristeza para sua mãe, que infelizmente afronta os pais, que afronta aquilo que Deus ama, que são rebeldes, que são maldizentes, que não respeita a própria casa, que perturba a paz do lar. E a Bíblia diz que quem faz isso herdará apenas o vento, porque quem faz isso é um tolo, e o tolo acha que sempre está na melhor, mas na verdade sempre é servo de alguém que é sábio, amém? Sempre está por baixo, para largar de ser bobo, né? Para largar de ser tolo. Então não seja um filho que perturba a casa do seu pai, amém? Não seja assim, e se for, vai ter problemas gravíssimos. Meus amados,
a desobediência também pode ser considerada um sinal de decadência na vida dos filhos. Vai chegar a um ponto de tanta rebeldia, de tanto não se ver arrependimento, Deus entrega aquele para ser destruído na sua própria vontade, com seus desejos infames, na sua rebeldia, na sua ignorância, e será destruído com as suas próprias mãos. Então veja se você não está começando a caminhar nesse sentido. Você corre grande risco. Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, de atentar para a instrução de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. E alguém assim Deus entrega ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então cuidado com a desobediência, porque ela já pode ser considerada um sinal de decadência na sua vida. Temos outras passagens aqui, não há tempo para ler todas. Meus amados, se queremos ser uma família que alegra o coração de Deus, saiba que há alguns deveres dentro da família, a começar pelos filhos, o dever da obediência ao pai e mãe. Mas ainda sobre filho, rapidamente, há um outro dever, que é o dever da honra. Da honra a pai e mãe. Amém? Volte lá para o texto da mensagem, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Quero dizer para você nessa noite que honrar pai e mãe supera obediência, porque muitas vezes obediência é com medo do castigo, não é verdade? Às vezes o filho obedece apenas para não apanhar, quando na verdade, quando ele honra, ele tem gratidão pelo pai, ele ama o cuidado que o pai tem, ele obedece com alegria, ele faz com gratidão. Amém? É bem diferente. Então o dever dos filhos de honrar pai e mãe. Honra, a Bíblia diz, a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Amém? Meus amados, honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Eu quero que você leia Romanos 13. Romanos 13, versículo 7. Romanos 13, verso 7 diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Meus amados irmãos, honrar pai e mãe é demonstrar reconhecimento. Honrar pai e mãe é ser grato pelos pais que Deus te deu para te colocar no mundo, amém? Honrar teu pai e a tua mãe realmente é mostrar amor, é mostrar respeito, é mostrar um cuidado especial. Estes são meus pais, tanto já dei trabalho, agora eu preciso valorizá-los, eu preciso cuidar, eu preciso amá-los, amém? Então honre teu pai. Agora, se você não consegue honrar teu pai e tua mãe, você não vai conseguir honrar mais ninguém nesse mundo. Então, um pouco vai honrar Deus, porque quem não honra pai e mãe, como que vai honrar Deus? Não tem como honrar Deus. Agora, honrando o pai e honrando a mãe, estamos ao mesmo tempo honrando o próprio Deus, amém? Estamos honrando a Deus. Então, ensine seu filho: olha filho, você precisa ouvir o que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia diz que quando nós honramos aos pais, honramos Deus. Se você não honra teu pai e tua mãe, você está
sendo um filho rebelde e terá sobre si maldições. Amém? Como que vai honrar pessoas? Se não honra pai e mãe, vai honrar outro? Vai honrar pastor? Vai honrar autoridades qualquer? Não vai honrar. Começa lá dentro de casa, amém? Começa lá dentro de casa. Honra teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento para você, com promessa. Com promessa, vamos entender por quê. Com promessa. Meus amados irmãos, honrar pai e mãe é valorizar os seus ensinos e correções, entender são para o meu bem, é para me ajudar, ele sabe o que é melhor para mim, amém? Provérbios 1:8. Provérbios 1:8, filho meu, ouve a instrução de teu pai, amém? A Bíblia fala que não é para você tampar o ouvido e fazer cara feia, não. Ouve a instrução de teu pai. E não deixes o ensinamento de tua mãe. Amém? Abre o ouvido para ouvir. Amém? Com alegria. Não faz cara feia, não. Ouve com alegria. Amém? Valorize os ensinamentos que é para teu bem. Para teu bem. Saiba que muito sofrimento pode ser evitado se você abrir o ouvido agora e ouvir teu pai e tua mãe, amém? Muito sofrimento, muitas lágrimas de ambas as partes, pais e filhos, seriam evitadas se tão somente ouvíssemos o conselho de Deus. Abra o ouvido, amém? Se ouvir nessa noite a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações, amém? Não endureça o seu coração. Muitas lágrimas serão evitadas, muitas decisões precipitadas e casamentos infelizes não teriam acontecido se os filhos tivessem preferido ouvir o pai e a mãe, ou a instrução, talvez, do seu pastor ou do líder que Deus coloca na sua vida, honrando seus pais, dando ouvidos aos bons conselhos, amém? Meus amados, honrar pai e mãe traz benefícios preciosos, amém? Como prosperidade. A Bíblia diz, vamos voltar lá para o texto, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Quem honra pai e mãe, a vida desse vai bem, amém? Ele será alguém próspero em todos os sentidos, pode ter certeza. É alguém que vai bem nessa vida, é alguém que vai bem, sem dúvida alguma. É um mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas o quê? Muito tempo sobre a terra, meus amados. Então honrar pai e mãe traz estes benefícios preciosos, como prosperidade e longevidade. Longevidade. A Bíblia diz em Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém? Honrar pai e mãe faz com que prolongues os dias da nossa existência. Já pensou? Já pensou? Então podemos acreditar sem medo de errar, que quem não honra pai e mãe pode partir na hora errada, ou sem ser o momento apropriado. Ele antecipou a sua ida. É loucura. Lembra que nós falamos lá que a herança daquele que desobedece pai e mãe é o vento e o fim é morte para ele? É ser, digamos, servo de outros, é ser dominado quando não chegar na morte. Então quem não honra pai e mãe, o seu fim, olha, é prematuro. Mas há a promessa para quem honra pai e mãe, amém? A vida deste vai bem, e também o tempo de vida dele será prolongado aqui na terra, amém? Será prolongado. Então honre seu pai, honre a sua mãe, amém? Por fim, vamos falar sobre o dever da criação. O dever da criação, verso 4, dever dos pais. Dever dos pais. Acho que os filhos falam, graças a Deus, agora eles vão ver o deles, né? Meus amados, veja aí,
o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu sei que muitos usam essa parte, não provoqueis a ira a vossos filhos, usam distorcidamente, né? Não contrarie seu menininho não, a sua menininha, tadinha, né? E acabam se ferrando depois. Enfim, não quero entrar no mérito aqui agora, eu quero falar sobre o dever de pai e de mãe na criação dos filhos. Amém? Na criação dos filhos. Isso é importante. Meus amados irmãos, o dever do pai é criar os filhos no caminho do Senhor. A Bíblia até diz isso, Provérbios 22, veja comigo, Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 6. Olha só que conselho maravilhoso. O Senhor nos dê graça de atentar. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Irmãos, a gente pode ouvir testemunho de pessoas que aos pais sempre ensinaram a palavra de Deus. Eu ouvi recentemente a entrevista sobre o pastor Rui Messias, que está em Assaré, no Ceará, muito debilitado de saúde, não consegue mais fazer a obra, né, com muita vigor, mas mal consegue falar, problemas de saúde seríssimos. E ele tem um filho que ficou desviado de Deus bom tempo. Quando o pastor estava para Amazonas, né, ele se rebelou, ele saiu, foi para o mundão, foi usar drogas e passou-se o tempo, muitas coisas aconteceram, e eu vi ele dando testemunho aqui, lembrando, a mãe dele já é falecida, ele lembrando que aconselha hoje os filhos como a mãe dele fazia para ele quando ainda muito jovenzinho. Ele ouviu lá na juventude, e ele pôde lembrar na sua velhice ou na sua idade já mais avançada, e pôde voltar para os pés do Senhor. Amém? Ele falou: não, minha mãe me ensinou isso aqui, isso é importante, isso é bom, isso é valioso, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Meus amados, o dever dos pais de ensinar os filhos no caminho do Senhor. Amém? Maior parte dos problemas nos relacionamentos, irmãos, de pai e filhos, se dá pelo fato do pai e da mãe não se preocupar com o crescimento dos filhos. Quando eu falo assim, ele nasceu, ele vai começando a crescer, e você não atenta para instruir devidamente neste percurso. E aí vai chegar no momento onde problemas vão surgir. E aí, meus amados irmãos, nós, que às vezes, infelizmente, nossos filhos são dados para este mundo, porque às vezes ele fica mais tempo com outras pessoas do que conosco, não é verdade? Quando vai ficando mais jovenzinho, adolescentes, jovens, eles são dados para o mundo, emprestados para o mundo, e vai ver a maior parte do tempo nas escolas com pessoas que não têm temor de Deus, e às vezes o tempo que você tem, você não usa para confrontar o que ele está tendo como realidade no dia a dia, e você não instrui a palavra de Deus para ele. Meus amados, e as influências, tais como as influências de TV, por exemplo, as criancinhas já nascem assistindo, infelizmente, alguns lares, até, entre aspas, cristãos, vai lá e coloca na novela da Globo, e até senhoras se beijando, né? E hoje vemos a barbaridade que está esse mundo pós-moderno, onde as crianças ficam vendo, e daqui a pouco eu quero fazer também, é tão bonitinho, né? Ah, que gracinha! Meus amados, e às vezes nós como os pais estamos desapercebidos, e aí, que dizer da internet, irmãos, um mundo muito perigoso para adolescente, para jovem, para adulto também. Meus amados, e aí nós vamos perdendo os nossos filhos para o mundo, para o sistema. E aí alguns adolescentes hoje em dia, eu conheço alguns que nem andam mais, não saem mais de casa, não conseguem mais se socializar com pessoas, andam manipulados pelo celular, pela internet.
roubaram as suas vidas, a razão de viver. Eles, não têm mais identidades em si, eles não sabem mais quem são. Filhos dos quartos, né? Está lá trancado no quarto e o pai e a mãe não se preocupam, está lá o tempo todo falando, sabe lá com quem, vendo, sabe-se lá o quê. E nós não estamos atentando para isso. Meus amados, há momentos que temos que ser realmente radicais com os nossos filhos. Eu conheci a história de uma senhora, uma irmã em Cristo, que precisou arrancar a parede do quarto da sua filha. Ela começou a perceber mudança de comportamento, e ela queria ficar dentro do quarto e fechava a porta. E o quarto dela era frente com a cozinha, e a mãe dela trabalhava aqui, mas ficava vendo tudo lá. Aí passou um tempo, ela queria deixar a porta sempre fechada, e a mãe dela: opa, abre essa porta, eu quero ver você aí dentro. Tem um celular aí dentro, tem um computador da escola, né? Mas eu quero ver o que você faz aí dentro. Ela: não, mãe, larga de ser careta, deixa eu fechar a porta. Aí ela foi para a escola, ela chamou uma equipe de pedreiro, mandou arrancar a parede. Vai, tranca a porta agora. Mate o mal pela raiz dentro da sua casa, amém? Senão você vai matar a sua família. Muitos lares têm deixado o mal entrar. Ele entra bem desapercebidinho, né? Todo bonitinho. Olha só, smarts, coisa linda, né? E depois vem dores. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Amém. Meus amados irmãos, cuidado com as amizades que seus filhos têm tido, têm se envolvido. Cuidado quando você percebe os seus filhos se comportando mal diante de pessoas e você não corrige, você acha bonito. Seus filhos, eles são mal criados, não respeitam outras pessoas, se comportam mal. Olha, se você não tem se preocupado em saber se seus filhos têm buscado Deus verdadeiramente, você está contribuindo para a destruição da sua família e não agradar a Deus. 1 Timóteo 5:8. Timóteo 5, versículo 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Irmãos, é verdade que nós, como salvos, nós queremos o bem das pessoas. Eu fico pensando às vezes como a gente erra como pai. Tem alguns pais aqui, por exemplo, eu sou pastor, eu tenho responsabilidades, deveres que precisam ser primados e não pode arredar o pé daquilo, né? A não ser coisas bem realmente excepcionais. Mas eu fico pensando às vezes, o meu primeiro ministério é a Daísa, é a Mirella. Você sabia disso? Sabia que a Daísa, a Mirella vem primeiro que a Igreja Batista Ebenezer para o pastor José? Não pode inverter essa ordem, vai dar problema. Vai dar problema. Mas aí, não só o pastor, mas como qualquer outro irmão, certamente, se eu for conversar com o irmão Nilson, o irmão Carlos, quem é mais que é pai aqui? Só ele, Clodo, né? Clodoaldo. Nós, como servo de Deus, vamos chegar na mesma conclusão. Às vezes nós estamos lá preocupados com o lar de muitas pessoas. Rapaz, a família de fulano está tão difícil lá, preciso ir lá fazer uma visita e não sei o quê. E sabe o que acontece? Talvez às vezes sem perceber, nós estamos esquecendo daqui, dos da nossa família. Você sabia disso? E é toda semana, e corre para lá e corre para cá, a casa de fulano, a casa de cicrano, e a casa do povo chorando: ai, aqui em casa está difícil, ai meu Deus. E talvez nossa casa está clamando socorro. Você está cego? E nós não conseguimos enxergar dentro de casa. Sabe quando você chega na casa de alguém e a pessoa começa a apontar defeito de outra casa? E aí você, sem falar nada, mas você sabe: rapaz, aqui está caindo os pedaços, e ele querendo achar defeito lá na casa de fulano. Por que não cuida aqui, né? Está fubá lascado. Às vezes a gente acaba incorrendo nesses erros. E às vezes Deus me futuca e eu pego
a Mirelinha Marradaísa pega aquele carro e salta, nem um doido em vão. Pelo amor de Deus, eu estou ficando doido. Eu não estou enxergando a minha família. Que loucura. Meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Nos ajude, Senhor. Meus amados, o dever do pai na criação do filho, também sabe qual mais? É disciplinar o filho quando preciso, porque o pai que ama, ele disciplina biblicamente o seu filho. O contrário é verdade, aquele que não disciplina, ele está odiando o seu filho, está odiando. Provérbios 13, verso 24. Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24, estou acabando aqui, irmãos. O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Olha só, a Bíblia pega pesado, hein? Quem não faz uso da vara, odeia seu filho. Mas o que o ama, desde cedo o castiga. Por que desde cedo? Porque o pecado já nasce junto, né? No dia que sai da maternidade, já vem junto um pacote recheado de estultícia, né? De birras, de pecado, de coisas erradas. E aí tem momentos, olha, a Mirela já chegou momentos, né? Que o Adaísa tentando falar com ela, repreendendo ela com palavras, fala, não faça, e ela fazendo ainda mais pior. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. A maldade, aquilo que é errado, aquelas coisas do diabo mesmo. E só a vara vai tirar aquilo. E ela fala, sim, eu vou lá e corrijo ela com a vara. E rapidinho, a estultícia do coração vai embora. Amém? E aí na outra vez que ela vai fazer, eu falo, opa! Ela olha para mim, aí ela já entendeu, não posso fazer. É errado. Quem não usa a vara biblicamente falando, ok? Biblicamente falando, não é para espancar ninguém, amém? Mas é fazer o uso da vara biblicamente. Se você não faz isso, você, como já escutei, nunca precisei corrigir meu filho. Fala, isso não é vitória, não. Será que seu filho nunca mereceu uma chicotada? Tenho certeza que ele mereceu. Talvez você não fez uso por imprudente mesmo, e que está criando um mimado e uma mimada, e problemas terão no futuro. Meus amados, o pai não pode ser pedra de tropeço na vida dos filhos, amém? Os filhos são reflexos do que vê em casa, são reflexos. Então talvez nós também não estamos nos preocupando em dar um bom testemunho cristão para os nossos filhos. Como requerer a obediência dos nossos filhos se nós temos desobedecido a Deus em muito? Como esperar a honra dos nossos filhos se nós não temos honrado também pessoas? E os filhos veem isso. Mas a minha esposa, sempre quando nós estamos em conversa sobre a igreja, às vezes conversa, né? Marido e mulher, dentro de casa a gente fala sobre o ministério, conversa sobre a igreja. Mas quando a Mirelinha chega e quer escutar a conversa, eu sempre, se eu estiver falando de um problema, por exemplo, sempre vai ter alguma dificuldade, né? De tratar. Se estiver falando de problema, a gente evita no momento e começa a falar só coisas boas. Fala, filha, que benção, amanhã tem culto, nós vamos ver os irmãos é uma bênção. Amém? Aí ela já fica pensando, vai ter culto, pai? Vai ter culto? Nós vamos ver o pessoal? E eu, sim, o pessoal é uma bênção de Deus, amém? E às vezes os filhos escutam os pais falando mal dos outros irmãos, né? Aí já cresce com aquela birra de crente também, de igreja. Mau testemunho cristão. Isso é uma vergonha para o crente. O filho é o reflexo do que tem em casa. Termino dizendo, irmãos, Deus se importa com um relacionamento saudável dentro do lar, amém? Os filhos precisam cumprir com o seu dever, obedecer e honrar os seus pais. Do mesmo modo, os pais também precisam cumprir com o seu papel de criar os filhos
no caminho do Senhor, amém? E assim, meus amados, Deus sustentará o seu lar. E assim a sua casa trará glórias ao nome do Senhor. Assim o Deus Criador da família se alegrará na tua família, na tua vida. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar a Deus.